Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver tudo o que rolou na coletiva do Felipe Luiz. Ele esculachou o Abel, ele esculachou ali o Palmeiras. Ele foi questionado, né, sobre aquele lance ali envolvendo o Jorginho com o Gustavo Gomes. O Palmeiras pediu pênalti. A torcida dele está reclamando demais nas redes sociais. O Abel também reclamou e o Felipe deu uma resposta assim, foi um esculacho para cima do Abel. A gente vai acompanhar a partir de agora tudo que o Felipe Luiz falou, sem mais enrolação. Vamos direto pro vídeo, ver a coletiva dele. E o link lá da Flamengo TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar a programação do Mengão na íntegra. Para a seleção brasileira, está num ciclo final de Copa do Mundo. Hoje, se você fosse o Ancelotti, o Pedro seria uma peça que não faltaria na sua lista, além de analisar, claro, a atuação do Pedro dentro do campo. Obrigado. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira do Grupo Globo. Um jogo muito esperado, né? Talvez o principal jogo do campeonato, os dois líderes, e até o final foi muito, muito disputado, o Palmeiras diminuindo o placar. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Tem os clássicos locais, onde o ambiente, a intensidade do jogo, ele iguala qualquer coisa, mas o clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os dois melhores elencos, na minha opinião. O Cruzeiro está chegando, vem forte, com um forte investimento e com um treinador espetacular. Mas Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e, portanto, sempre é um jogo muito aberto, chance de gol para os dois lados e um jogo interessante. Felipe aqui, boa noite. Felipe, desde o ano passado, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras não tomava 3 gols. Fazem 65 jogos que essa equipe não toma 3 gols. Queria saber de você a importância de uma vitória como essa. Um adversário direto pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que poderia deixar um campeonato para eles muito bem encaminhado. Queria saber quanto de moral o seu time ganha vencendo esse jogo dessa forma, num adversário tão duro e tão difícil que há 65 jogos não tomavam 3 gols. Bom, isso é um dado importante, né, para a gente. Saber que nós temos um time que é completo em todas as fases do jogo. Sabe defender, mas também sabe atacar muito bem. E dependendo da exposição e do risco que o adversário corra, o nosso time consegue se adaptar de formas diferentes. Eu esqueci o que você falou antes. A importância da vitória, quanto de moral dá. Sim. Sim, é uma vitória importante. Chegamos numa situação parecida no primeiro turno e acabamos na frente no final desse primeiro turno. Claro, agora queremos acabar na frente quando acabe o campeonato, que é o mais importante. Hoje estamos empatados a pontos e talvez o único campeonato do mundo que o confronto direto, né? Se você vence 2 vezes a equipe e está empatada a pontos, você não está na frente. Então, talvez isso mude, mas estamos felizes pela vitória e agora pensar na Libertadores. Felipe, Raiza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, né? Nessa reta final de campeonato, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, os mínimos detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tem visto muitos jogadores bem, mas eu queria falar de novo do Lino, né? Que não fez uma partida tão boa, mais uma vez, o torcedor estava até no final ali, antes dele sair já perdendo a paciência com ele, e você tem um jogador que está crescendo muito, que é o Carrascal,
entrou, apesar de não ter sido tão acionado, fez 2 boas jogadas ali. Você já imaginou que nessa reta final você possa, de repente, utilizar mais o Carrascal ali pelo lado esquerdo ou não? Tem o lado esquerdo, tem o Michael, tem o Carrascal, tem o Bruno Henrique, tem o Cebola, o próprio Luiz Araújo e o Lino, que continua tendo a minha confiança. E como eu falei para vocês na última coletiva, vocês olham e bem o jogador, o que ele faz com bola, quantos dribles ele dá, mas eu olho muitas mais coisas para um jogador e ele entrega muito para a equipe. Então, eu sei que ele não está no seu melhor momento com a bola no pé, mas o jogador, esses momentos são rápidos, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar, ele se concentra, ele se cuida, ele descansa, e eu não tenho dúvida que quando ele faça uma jogada boa, um jogo bom, essa confiança volta, é rápido também, e a gente volta a ver o Lino que todos vimos no começo quando ele foi contratado. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, Damas do Esporte. Como você já falou aqui na coletiva, Flamengo e Palmeiras hoje o maior clássico do cenário nacional, e essa semana, né, esse clássico foi envolvido aí por diversas narrativas externas, né, desde a arbitragem, problema com o antidoping. Então, queria saber se entre vocês do elenco, você e o seu elenco, isso chegou a ser pauta em algum momento, se vocês falaram sobre isso e se de alguma maneira afetou para como o time desempenhou hoje em campo. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for, e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Diz Fla e S1 Live. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Carrascal, como a própria Raíza falou, ele entrou hoje mais pelo lado esquerdo, né? E predominantemente tem atuado mais pelo lado direito com você. Algumas oportunidades, inclusive, entrou como titular nesse setor. E hoje, ao ser substituído o Arrascaeta, você optou ali pela entrada do Plata, né? E a gente viu um Flamengo ali sem tanto uma criação central, né? Muito mais no 4-2-4. O Carrascal é essa peça que pode também jogar não só pelo lado direito, como você tentou em algumas oportunidades. Hoje entrou pelo lado esquerdo, predominantemente, entrou bem. Ele pode ser esse jogador também para jogar um pouco mais central, ele tem essa característica, já que ele atuava assim no River Plate e também na Rússia antes de vir para o Flamengo. Boa noite. Boa noite. Ele pode jogar em todas as posições do ataque, como já disse em outras coletivas, tem muita qualidade. E hoje ele entrou por dentro. Ele entrou na meia, então ele e o Luiz Araújo eram os 2 meias e o Plata e o Pedro eram os 2 atacantes, porque o Palmeiras estava marcando com individual, estava igualando numa marcação individual, e acreditávamos que se ele tivesse por dentro, e tem muita qualidade para estar ali, e o Luiz também, teríamos espaços, como tivemos com o Plata e o Pedro nas costas, e entraram muitas bolas por dentro, entraram muitas bolas onde tivemos saídas dessa pressão do Palmeiras, e então foi pelo plano de jogo. Ele pode jogar nas 4 posições de ataque. Felipe, Letícia Marques do GE. Falar um pouquinho da parte mental, assim, você já falou quanto esse clássico, talvez seja o clássico do futebol brasileiro, teve tudo o que aconteceu nas últimas semanas envolvendo os clubes fora do campo, então vou puxar um pouco para esse lado mental, assim. O Flamengo parece ter entrado um pouquinho mais nervoso, teve o lance também da substituição do Ortiz, o Flamengo ficou quase 3 minutos com um jogador a menos, sofreu o gol de empate, mas depois parece ter feito uma partida muito mentalmente forte, acho que dá para a gente falar assim. O quanto é necessário ter esse equilíbrio até durante a partida, pensando também num futuro confronto com o Flamengo, disputa com o Palmeiras, disputa ainda a semifinal da Libertadores, podendo pegar o Palmeiras numa final eventual. Então, assim, como é que é a importância dessa parte mental para você? Eu sempre vejo a minha equipe mentalmente muito forte. Vocês, muitas vezes, não vocês que estão aqui, generalizando um pouco, olham muito a parte mental dependendo do resultado. O time virou, é mentalmente forte. Não. Continuaram lutando até o final, fez gols, é mentalmente forte, tomou gols, é mentalmente fraco. Não, o adversário joga, te cria problemas. Era um jogo muito tenso, muito disputado e tinha tensão pelos 2 lados.
Palmeiras teve uma estratégia muito mais agressiva do que vinha tendo nos últimos jogos e às vezes conseguimos sair e acabamos na cara do gol. Então isso era importante, que os jogadores entendessem rápido esse momento e continuassem firmes. Eu sempre peço para os jogadores continuarem jogando da forma que sabem jogar, que não mudem. Que foi o que trouxe eles até aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Você acabou de falar da marcação individual, né? O Palmeiras faz uma marcação de encaixe, realmente o campo todo. Pedro foi fundamental, né, até no primeiro gol, para poder quebrar, né, essa marcação, com esse ataque ao espaço. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. E também da sua partida do Jorginho, né, que mais uma vez comandou o meio-campo, a importância desse jogador, né, para o Flamengo. Obrigado. Sim, tudo, como eu falei para vocês, muitas vezes vai em função das características que a gente acredita, que eu acredito, que são as necessárias para poder vencer o adversário dependendo do plano de jogo. Hoje o Pedro era peça-chave nesse nosso plano, e cada um dos jogadores tem uma função na qual a equipe se beneficia. Iremos ganhar sempre? Não iremos ganhar sempre, mas aí estarão as convicções do treinador e eu seguirei elas até o final. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Nesse seu início de caminhada como técnico profissional, você acabou de completar 1 ano e você teve pela frente, em 2 oportunidades na temporada, um treinador já consolidado, com um trabalho longevo, mais longevo do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, e obteve 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Queria que você falasse a respeito do amadurecimento que você conquistou nesse confronto direto com o Abel e até analisando a maneira como o Palmeiras, né, atua pelas mãos do português. Para mim, falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil. E eu, falando de mim, eu sou um treinador diferente do que eu era 1 ano atrás. Com certeza, evoluo e melhoro cada dia. Ele também, com certeza não é o mesmo de 5 anos atrás. Evolui e melhora, mas no final das contas quem joga são os jogadores. Então não adianta a gente ver só os duelos, senão a qualidade dos jogadores que entram no campo. Meus jogadores foram melhores, fizeram um jogo esplêndido, fantástico e me deram essa possibilidade de vencer o Palmeiras 2 vezes. Por isso, assim, me sinto tão orgulhoso de poder liderar esse grupo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, quero entrar em um assunto que está se tornando até repetitivo aqui nas coletivas, que é sobre a arbitragem, mais uma vez. Mesmo com o resultado positivo do Flamengo, o Flamengo foi prejudicado no lance do primeiro gol do Palmeiras, porque teve um lateral, o time estava com 1 a menos, o Danilo já estava pronto para entrar e mesmo assim o Wilton não autorizou a mudança. Como é que você enxerga esse lance? Teve algum papo ali com o auxiliar ou com o 4º árbitro? Porque o clube acabou sendo prejudicado nessa questão. Como é que você enxerga essa polêmica aí? Obrigado. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Aqui, Felipe, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Hoje você não teve o Saul 100%, ele até... Essa declaração do Felipe já começou a viralizar nas redes sociais, né? Na torcida do Palmeiras. Eles estão ali indignados com a fala do Felipe, onde ele diz, né, se tem alguém que não pode reclamar é o Palmeiras. A gente sabe que, corriqueiramente, o Palmeiras tem ali decisões ao seu favor, né? E hoje, o Flamengo ele teve aquela situação do pênalti, onde não foi marcado, e os palmeirenses acham que foi pênalti. Eu acho que é um lance também que poderia ser marcado. Acho que foi pênalti. Acho que é muito interpretativo, na verdade, né? Poderia ser marcado como não. O Wilton tentou manter esse critério de não dar qualquer falta, em especial essas de esbarrão, né? De empurrão, enfim. Teve um lance com a Arrascaeta também que ele não marcou, num lance com o Gustavo Gomes, se eu não estiver enganado. Então ele optou por não marcar. Curiosamente, já ali o Abel Ferreira veio com um discurso diferente na coletiva. Eu vou mostrar para vocês agora. Do árbitro especificamente,
não vou falar nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo. A gente viu, né, a mudança de discurso, né? Depois que ele falou aquela besteira lá no jogo entre São Paulo e Palmeiras, onde o Abel ali comentou, né, que não tinha visto o lance, que não achava que foi pênalti, naquele pênalti claro a favor do São Paulo que não foi marcado. Hoje ele veio um pouco mais manso, deu uma cutucada ali, mas o Felipe Luiz deixou claro que se tem alguém que não pode reclamar, esse alguém é o time do Palmeiras, o Abel Ferreira, enfim, né? Ele que é o comandante dessa grande equipe. Daqui a pouco voltaremos, certamente teremos muitas polêmicas, a imprensa vai repercutir bastante, não só os lances do jogo, a grande vitória do Mengão, que não deve ser deixada de lado, e também esse pós-jogo que vai dar muito o que falar. Obrigado a todos, valeu!